Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves, sou professora e pedagoga. Vou trabalhar com vocês hoje a aula com o tema Estratégias de Leitura e Inferência. Você já ouviu essa palavrinha? Parece complexa, mas não é. Vamos aprender um pouquinho? Antes de falar desse assunto, gostaria de relembrar algumas dicas para melhor aproveitamento da nossa aula. Tenha bastante atenção, faça seus registros, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Não deixe para depois para que você não esqueça de realizar as tarefinhas de acordo com a nossa explicação. Continuando, vamos aprender dentro de estratégias de leitura sobre leitura, a importância de fazer uma boa leitura, sobre inferência e sobre informações implícitas. Você sabe o que é ler? Você sabe por que é importante manter uma regularidade na nossa leitura? Ler é um processo de interação entre o leitor e o texto. Assim diz uma pessoa que ela é especialista na área, que chama Isabel Soler. O que ela quer dizer é que, ao ler, nós precisamos manter a nossa interação com o que o texto, com as informações que esse texto traz para nós. Prestar bastante atenção na pontuação, na vírgula, na exclamação, nas reticências, o que essa pontuação significa. E à medida que você vai respeitando essa pontuação, você vai lendo cada vez melhor, vai se tornando cada vez mais proficiente, um aluno que fica expert na leitura. E isso é importante para você ao longo da sua permanência, da aquisição do seu conhecimento. Porque à medida que você lê, você adquire novos conhecimentos, você vai aprendendo e vai apreendendo o que é esse processo e porque ele alarga a nossa visão, o nosso horizonte, ele faz a gente viajar. Então, a gente vai viajando nessa leitura, e isso também é a interação com o texto. À medida que você vai lendo e vai caminhando ao longo dessa informação, você vai ganhando novos conhecimentos, vai ampliando o seu leque de novos conhecimentos e novos saberes. Vamos agora descobrir o que são as estratégias de leitura. Estratégias de leitura são técnicas ou formas que nós, leitores, encontramos de entender, de compreender o que nós estamos lendo. Para isso, a gente relaciona as informações, a gente analisa essas informações, compara com outras que nós já conhecemos e temos também as informações implícitas e explícitas. Mas não podemos esquecer que nós temos uma palavrinha que é muito importante, que faz parte da nossa aula hoje, chamada inferência. Você já ouviu essa palavrinha? Se você não ouviu, nós vamos descobrir hoje o que é fazer inferência. Inferir é compreender o que não está exposto, é compreender situações que elas não estão muito claras no texto. Então, à medida que você faz essa inferência, você vai compreendendo o que esse texto quer dizer, qual é a informação que é passada para você. E com isso, você precisa ler nas entrelinhas. Ler nas entrelinhas é aquilo que está oculto, é o seu entendimento. Se apareceu alguma palavra que não é do seu conhecimento, é importante que você tenha em mãos ou procure no dicionário online o significado daquela palavra para conhecer e para substituir, se possível, aquela palavra naquele texto para ficar mais claro para o seu entendimento e a aquisição do seu conhecimento ao longo dessa leitura. As informações
nós falamos também de informações implícitas. Sabe o que são as informações explícitas? Vamos descobrir? Informações implícitas referem-se às informações que não estão claras ou explícitas no texto. É levar o leitor para além do que está escrito. Então, a inferência e as informações implícitas, elas caminham juntas, porque são informações que não aparecem claras no texto. Assim como existem as informações implícitas, existem também as explícitas, que aparecem claramente. Exemplo, Joaquim nasceu em Belo Horizonte no dia 7 de novembro de 47. Aí, na sua interpretação, pode ter que tenha lá uma pergunta da seguinte maneira: quando e onde nasceu Joaquim? Essa informação, ela está explícita, está clara. Então, ela é chamada de informação explícita. Mas hoje nós estamos falando da inferência dessa informação implícita que é subentendida, está por trás. Então, é preciso que você leia uma vez, duas, três. Sentiu dificuldade ainda de fazer a leitura? É necessário que você releia novamente. Para a nossa atividade, para entendermos um pouquinho, vamos ao nosso gênero textual, que vamos descobrir um pouquinho dessa inferência e dessa informação implícita. Eu trouxe para você uma tirinha. Você sabe o que é tirinha? Tirinha é um gênero textual, também chamado de tiras. Tem como objetivo distrair, criticar ou ridicularizar. Sua mensagem é contada através de uma história em 3 ou 4 quadrinhos, com a utilização de linguagem verbal, que são as palavras, e de linguagem não verbal, que são as imagens. Você já deve ter lido um livro de imagem, livro que só tem as imagens e que você precisa ir fazendo, descobrindo qual é a atitude, qual que é a expressão daquelas personagens. Então, ali você encontra, ali está implícito a informação, porque você vai por dedução, você vai, à medida que você vai observando essas imagens, você vai atentando, né, vai ficando atento a situações ou mesmo as expressões físicas, se for um personagem representando uma pessoa, as expressões de dor ou de susto, de espanto. Então, tudo isso você pode tirar as suas deduções e imaginar o que aconteceu com aquele personagem. Então, isso é chamado de informação implícita no texto, ou melhor, fazer a inferência. Temos também, vamos exercitar? Eu trouxe uma tirinha para a gente conversar um pouco. Suriá, a garota do circo. Seu dedo está mesmo quebrado. Como foi? A Úrsula pisou sem querer. Ela também se machucou, levou um susto com o meu grito, caiu e ralou o joelho. Você e a sua amiguinha tiveram um dia dolorido, hein? Ficou bacana. Pode fazer um igual para a Úrsula? Claro! Sua vez, Úrsula. Você prestou atenção aqui na nossa imagem o que essa historinha ela vem contando para nós? Você prestou atenção na expressão da Suriá, nessa estrelinha que aparece ali, essa estrelinha, ela sinaliza que a Úrsula, que a Suriá sentiu dor quando o médico foi pegar o dedinho dela para enfaixar. Então, são esses sinais, os balões utilizados, que representa todo essa conversa, esse diálogo, essas expressões que vão te dando essas informações ao longo da interpretação que você faz do texto. Quem quebrou o dedo da Suriá? Foi
quando a Úrsula pisou no dedinho dela, né? E quem é a Úrsula? A Úrsula é uma elefanta. Prestou atenção aqui que quem é a Úrsula? E como que o médico reagiu ao ver quem era a Úrsula? Porque na imaginação dele, quando o Suriá perguntou se ele poderia fazer o mesmo curativo no machucado da Úrsula, ele disse que poderia. E qual foi a expressão quando ele viu quem era a Úrsula? Observe bem os olhos esbugalhados e o óculos que até fugiu, né? O autor, ao fazer o desenho, colocou o médico com um olhar muito espantado ao ver quem era, né? Pelo peso do animal, da elefanta. E também, observe aqui, a estrelinha aparece novamente. E a cor do machucado, né, do ralado, quando você rala também fica assim, né? Fica cheio de risquinho e com uma cor um pouco mais acentuada, que é o sangue, né? E tem também aqui, ó, a imagem, o autor preservou aqui para mostrar o peso da Úrsula. Até quebrou o banco lá do hospital. Então, são esses sinais, são essas figuras que nós precisamos fazer as nossas interpretações e as nossas deduções. Nós temos outras estratégias de leitura. Vamos a elas? Ler com atenção. Ler com atenção é você prestar atenção àquilo que você está lendo. É você ter atenção aos parágrafos, às palavras, às frases, o que ela quer dizer. Te chamar a atenção, o que mais te chamou a atenção naquela leitura quando você a fez. Ler em voz alta. Ler em voz alta, você vai ouvindo a sua voz e você precisa prestar atenção naquilo que você está lendo para entender. Recomenda-se essa leitura em voz alta para que a gente não se distraia à medida que nós estamos fazendo a nossa leitura. E ler nas entrelinhas. Lembra que eu disse que ler nas entrelinhas também é um pouco de fazer inferência? Porque você vai deduzindo o que está ali naquele texto. Nas entrelinhas, o que está entre uma frase e outra, entre uma palavra e a outra. E à medida que você lê, prestando atenção, você vai observando e vai detectando que essa leitura quer lhe passar. Ler variados textos é tão importante porque você pode ler uma informação, você pode ler um jornal, você pode ler tirinhas, você pode ler fábulas e tudo isso vai te trazer mais conhecimentos. À medida que você varia de leitura, né, que você pega determinados textos, variados textos para ler, você vai adquirindo novos conhecimentos. Por isso é importante que a gente selecione textos também acadêmicos, científicos, para a gente ampliar o nosso vocabulário, o nosso repertório e, com isso, ampliar a nossa visão de mundo. Fazer resumos, esquemas. É muito importante que, à medida que você lê, você vá marcando as informações que você achar importante, que são pontos que à medida que você lê aquela palavra, ela vai te trazer à lembrança o que aquele texto está querendo dizer. Então, é muito importante que você aprenda a fazer resumo e esquemas. Produzir textos. Produzir textos é outra estratégia de leitura muito importante. Não é complexa, porque ler e escrever fazem parte da nossa vida social. A gente precisa ler bem,
e escrever bem. Produzir textos vai exercitar a nossa escrita e vai melhorar o nosso vocabulário, porque você vai procurando outras palavras para elaborar o seu texto. E outra estratégia é ler sempre. Leia tudo que você vê, você procure ler. É muito importante que você mantenha sempre ativa a sua leitura, seja de qualquer texto ou frase de outdoor, cartazes, né, as propagandas. É importante que você procure ler tudo que você vê. Agora é com você. Vamos praticar? Faça uma pesquisa nos livros didáticos, sites e conheça outras tirinhas. Utilize as estratégias de leitura aprendidas nesta videoaula para melhor compreensão. Então, procure para a sua atividade, realizar a sua atividade, procure nos seus livros didáticos ou faça pesquisas em sites de outras tirinhas que você tenha curiosidade e você pode voltar nas suas anotações dessa aula, nas estratégias de leitura para que você produza textos ou até mesmo vá aprimorando a sua leitura com essas tirinhas. Hoje vimos a importância da leitura, vimos o que é inferência e o que são as informações implícitas. Preste bastante atenção quando você for realizar as suas atividades no PET. Agradeço a sua participação, fica ligado, pois a educação é muito importante. Aqui você, ao final, você encontra também alguns sites que você possa pesquisar e para aprimorar a sua leitura. Muito obrigada e até a próxima!